Olá, tudo bem com você? Está começando o MPTV, o seu canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje você vai ver reportagens sobre a recomendação expedida pela Promotoria de Justiça da Criança e do Adolescente sobre a obrigação dos pais de vacinar os filhos e sobre a ação civil pública ajuizada contra a Prefeitura de João Pessoa para obrigá-la a resolver a situação das famílias que foram retiradas de um residencial numa ação de reintegração de posse e que permanecem desalojadas no bairro das Indústrias. Também vai ver uma matéria sobre os dados de uma pesquisa realizada nos últimos 2 anos para verificar a situação da bacia do Gramame. No estúdio vamos receber o Procurador de Justiça, Valberto Lira. Ele vai falar sobre o trabalho do Núcleo de Políticas Públicas do MPPB e de algumas ações que estão sendo feitas em relação ao feminicídio e à população de rua. Fique com a gente, o MPTV está no ar. No início de julho, cerca de 300 famílias foram retiradas de um condomínio do programa Minha Casa Minha Vida, devido a uma decisão judicial que determinou a reintegração de posse. Parte dessas famílias permanecem sem ter para onde ir e, junto com suas crianças, algumas de colo, inclusive, estão vivendo de forma precária em uma praça pública. O problema levou o Conselho Tutelar a acionar a Promotoria de Justiça de Defesa da Criança e do Adolescente. As medidas adotadas você confere agora. Há mais de 20 dias, 95 das 239 famílias despejadas do condomínio Vista Verde 1 e 2, no bairro das Indústrias, vivem assim, de forma improvisada neste ginásio da Praça da Juventude, no conjunto Vieira Diniz. Na parte interna, ficam os dormitórios delimitados por lençóis. Já na área externa, a cozinha e o banheiro são usados de forma coletiva, suprindo de forma ineficaz a necessidade dos que sonham diariamente em voltar a dormir sob um teto. As dificuldades aqui são imensas, né? A gente está tentando ver o que pode fazer realmente, porque se não fosse o povo fazendo as doações, a comunidade se mobilizando, toda a João Pessoa se mobilizando para ajudar a gente estava passando por uma dificuldade imensa. As crianças aqui, a gente está fazendo o possível para deixar todo mundo bem alocado aqui, que não tem condições mesmo, mas a gente está tentando fazer o máximo. Diante da situação, a Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da capital ajuizou uma ação civil pública contra a Prefeitura Municipal de João Pessoa para que o município seja obrigado a promover o abrigo imediato das famílias despejadas no último dia 12 de julho. Bem, nós recebemos a informação que havia a ação de despejo e despejo esse que havia se efetivado. Então, a partir daí, nós instauramos no âmbito da promotoria um procedimento administrativo para analisar. Então, após a preparação desse procedimento, que é a coleta de provas, entendi por bem de intentar uma ação civil pública objetivando amparar aqueles desabrigados que tinham sido expulsos, entre aspas, por força da ação de reintegração de posse movido pela Caixa Econômica Federal no condomínio Vista Verde 1 e 2. A ACP foi elaborada com base num relatório produzido por uma equipe multidisciplinar do MP da Paraíba. Aqui na Promotoria da Criança e Adolescente, nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar. Então, além de mim, foi outra colega assistente social e uma psicóloga. Nós três nos deslocamos até o local. Nós fomos até a praça. E o que nós identificamos na praça? De fato, é um lugar aberto, é apenas uma quadra de esportes, mas essa quadra apenas tem uma cobertura. Então, no momento de chuva, nós já identificamos que se chovesse ali, a água entraria toda na região onde eles estavam acomodados. Então, de fato, eles não tinham acesso à água, eles não tinham lugar para tomar um banho e para fazer as necessidades fisiológicas, não existia. Então, isso já demonstra algo que é total desumano, Os direitos humanos, se por acaso
tivesse uma visita ali qualquer, já veria que eles não tinham condições nenhuma de permanecer naquele lugar. Nem as crianças, principalmente que tinha crianças, idosos e recém-nascidos também. Além disso, todo o material deles, os utensílios deles, domésticos, os móveis, os poucos móveis que eles tinham, estavam todos apreendidos num lugar, né, que eles não souberam informar, alguns, nós conversamos com muitos moradores. Ou seja, o poder público ele deu mais importância, vamos dizer assim, ao que é material do que ao humano. A ação civil pública expedida pelo MP da Paraíba chama a atenção principalmente para a situação dos 109 menores de 18 anos que estão dormindo ao relento, sem água potável, em situação inadequada de higiene e com traumas psicológicos por tudo que aconteceu. Muita criança está com a crise do pânico, não pode ver multidão, não pode ver viatura que corre, tem muitos que não estão indo para a escola. Pelo fato de roupa também, que muita roupa foi perdida, aí as doações que a gente está recebendo está vestindo nas crianças. Mas fora isso, tem muitas que não estão conseguindo ir para a escola não. Apesar do pequeno estoque de doações que ainda chegam ao local, o que mais preocupa as famílias neste momento é a falta de assistência pública de saúde. Como a gente mora em ocupação, eles não querem atender a gente porque a gente não tem residência fixa. Aí fica difícil o atendimento da gente nos postinhos. Sim, o caso que teve foi o da minha mãe. Minha mãe passou mal, muitas dores abdominais que ela teve. A gente ligou para a SAMU e ele disse que não era caso de SAMU aqui dentro, não. Aí a gente foi para um alternativo. O rapaz teve um bom coração e levou minha mãe para a UPA de Cruz das Armas. A prefeitura mandou uns médicos aqui, mas só passaram 20 minutos só. E 20 minutos não dá para atender 90 crianças aqui, não. Os desabrigados reclamam ainda da ausência do pronunciamento da prefeitura sobre o destino das famílias. O contato com a prefeitura foi há 2 semanas atrás, quando a gente foi lá, que houve uma reunião com a secretária de habitação, dona Chachenka. Aí ela disse que não podia fazer nada pela gente aqui. Aí daqui para lá ela não mais entrou em contato com nenhum da gente, da comissão, não marcou nenhum tipo de reunião. Tem um boato, sim, que chegou agora há pouco, via WhatsApp, dos nossos amigos, que está no grupo daqui, das Mulheres Guerreiras, que há um boato que a gente pode ser realocado para outra praça, uma quadra fechada, lá no Colinas do Sul. Mas é só boato por enquanto, mas até agora nada. E é o que vocês também não querem, porque também não tem como. Exatamente, a gente quer a nossa moradia digna e que eles tenham pelo menos um pouco de sensibilidade com a gente aqui, as crianças grávidas, recém-nascidas. A gente está tentando entrar em contato também com uma menina também que estava grávida, que lá na reintegração de posse lá foram muito violentos, acabou ela perdendo o neném também lá. A gente está tentando procurar ela para o Ministério Público, que está ajudando muito a gente mesmo. A gente veio para fazer as medidas cabíveis para ela, porque também não pode ficar assim não. Tem muita gente que se machucou, tudo mais, a gente está aqui desesperado. Segundo o promotor de justiça, o Ministério Público se preocupa com a demora no atendimento às famílias, fato que pode gerar danos irreparáveis à dignidade da pessoa humana. Por isso, a ACP sugere ainda uma multa diária no valor de R$10 mil em caso de descumprimento da determinação judicial. Bom, o Ministério Público ele requereu, no bojo da ação civil, que fosse aplicada uma multa diária. Nós sugerimos o valor de R$10 mil, a partir do momento em que a prefeitura for notificada da obrigação de fazer que ela terá que cumprir. Por que nós dizemos isso? Porque cremos que o Poder Judiciário ele vai acatar o requerimento do Ministério Público. E a prefeitura ela vai ser obrigada a fazer o abrigamento dessas pessoas. Se ela recalcitrar a partir deste momento, ela passa a descontar essa multa diária de R$10 mil. Eu espero e creio, tenho fé também, que isto não vai acontecer, né? O Poder Judiciário vai acatar os argumentos do Ministério Público e a Prefeitura também, por sua vez, vai patrocinar o abrigamento daquelas famílias, que é o mínimo que um gestor pode fazer. No próximo bloco, não perca as reportagens sobre a pesquisa realizada na Bacia do Gramame e sobre a recomendação expedida aos pais e às secretarias de saúde e de educação sobre a obrigatoriedade de vacinar as crianças. Não saia daí. A gente vive na cidade que se movimenta todos os dias.
com a pegada certa, no ritmo que faz diferente e chega na vida da gente. Na UPA dos Bancários, Casa Mãe Bebê, no coração do bairro e no Parque da Bica. Prefeitura de João Pessoa. Resultados que fazem todos os dias uma capital humana. Mais que um ato de amor, vacinar os filhos contra doenças graves é um dever e sua omissão ou negligência pode resultar em multa e na perda da guarda da criança. É o que você confere a seguir. Em dias de vacina, o Raul fica assim, bem agitado. Apesar de saber que não é fácil levar as famosas picadinhas, a Raíssa e o André sabem da importância de manter a caderneta de vacinação de seu filho em dia. São doenças bem graves, né, que foram praticamente erradicadas e pela importância de saúde, com certeza, em primeiro lugar, mas são doenças realmente bem graves, né, pneumonia, meningite, enfim, coisas que a gente não quer para o nosso filho, né. Mas nem todos os pais se preocupam em manter as crianças e os adolescentes imunizados e protegidos de diversas doenças, fato que pode trazer sérios danos à saúde pública. Por isso, o MP da Paraíba expediu uma recomendação alertando os responsáveis sobre a obrigatoriedade de manter as vacinas em dia e gestores para que adotem providências para divulgar o alerta. O documento é resultado de uma reunião que contou com a participação de representantes das secretarias de Educação e de Saúde do município, além do Sindicato das Escolas Privadas de João Pessoa. Em primeiro lugar, porque fomos procurados também pela Secretaria Municipal de Saúde, com essa demanda, com a preocupação de poder dar atenção, né, dar conhecimento à própria sociedade sobre a obrigatoriedade da vacinação. E como o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê isso, aí fomos procurados exatamente por essa razão, né? Até porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, não somos nós que estamos dizendo. O próprio Estatuto, no artigo 14, parágrafo 1º, ele é bem claro ao dizer que a vacinação ela é obrigatória dos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Significa que não é uma liberdade para os pais, e sim uma obrigatoriedade. O coordenador do Centro de Imunização da capital lembra que a ausência de vacinas pode causar danos irreparáveis. A partir do momento que essas crianças não são vacinadas, elas levam um risco a toda a população, porque se essa criança ela chegar a adoecer, as crianças que não estão vacinadas, elas podem estar adoecendo e isso gera uma epidemia de doenças. Então a gente precisa evitar que a doença chegue até a gente. Nos serviços públicos, ter o caderno de vacinas em dia pode ser uma porta para diversos benefícios, como Bolsa Família, por exemplo, ou até mesmo renovar a matrícula escolar, como explica a secretária de Educação do município. A gente tem uma compreensão de que, para que a gente execute ou efetive uma matrícula na rede municipal, a gente pede como requisito a apresentação do cartão de vacina. E esse cartão precisa ser atualizado, tanto na efetivação de uma matrícula, como na renovação dessa matrícula. Quando esse cartão não está atualizado, a gente orienta a família a procurar o setor competente para atualizar o cartão. Caso isso não aconteça, a gente tem uma parceria muito forte com os conselhos tutelares, então as diretoras são orientadas a fazer os relatórios e tornar ciente, né, ao órgão de proteção para que realmente essa família seja orientada e, de fato, ela cumpra as suas obrigações junto ao seu filho. Nas escolas particulares, o alerta também é feito. Na escola particular, não existe a obrigatoriedade da vacinação para efetuar a matrícula. No entanto, a orientação do sindicato é de efetuar junto às escolas efetuarem com seus alunos e com seus pais um trabalho de conscientização, demonstrando a campanha que está tendo no momento da vacinação, com a divulgação, fazendo trabalho de conscientização dos alunos e dos pais, para que os pais levem as crianças para se vacinar e as crianças elas cheguem em casa, peçam aos pais para se vacinar, para evitar assim essas doenças mais sérias, vamos dizer assim, e de fácil contágio. A obrigatoriedade vacinal está inserida no Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê inclusive punições para pais ou responsáveis que não providenciarem a vacinação obrigatória.
Então a gente quer trazer esse pai e essa mãe para ouvir as orientações e mostrando que, uma vez não cumprindo o seu dever, né, porque é um dever inerente ao poder familiar, a vacinação, então não cumprindo esse seu dever, vai existir uma consequência legal, ou seja, que pode haver não só a incidência da própria multa, como a perda da guarda. E a partir daí, nós queremos mostrar a necessidade, né, dos esclarecimentos, principalmente por conta das fake news. A bacia do Rio Gramame é responsável pelo abastecimento de água de aproximadamente 1 milhão de pessoas que vivem na Grande João Pessoa. O processo de degradação, porque passa há anos o manancial, levou o Ministério Público a adotar uma série de medidas. A seguir, você vai ver uma reportagem sobre os resultados da última pesquisa realizada na bacia e saber que medidas deverão ser adotadas pelo MP sobre o assunto. Juntos, pesquisadores, autoridades jurídicas, ambientalistas e sociedade civil discutiram o futuro das bacias hidrográficas dos rios Gramame e Abiaí. A discussão é baseada num estudo realizado pela Universidade Federal da Paraíba em parceria com o Fórum Permanente de Proteção do Gramame, formado pelos Ministérios Públicos Estadual, Federal e do Trabalho, além de outros órgãos públicos, empresas e associações que se comprometem com a revitalização do local. Nenhum órgão público é mais adequado e legitimado para essa moderação do que o Ministério Público. O que nós estamos fazendo é o que o Ministério Público deve fazer, chamar o poder público, chamar as empresas privadas, chamar os produtores, chamar a população, aglutinar numa mesa de conversação, numa mesa de negociação, numa mesa de diálogo e com eles discutir que ações nós devemos fazer para que nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, nossa descendência tenha água em quantidade e boa qualidade. Os resultados da pesquisa foram apresentados durante uma audiência pública que aconteceu na UFPB. Segundo a coordenadora do estudo, os dados coletados nos últimos 2 anos possibilitaram o mapeamento do uso do solo e da qualidade da água das bacias hidrográficas, o que leva à conclusão de que o trabalho de revitalização do local deve ser efetivado em caráter de urgência. Naquela época nós tínhamos muitos problemas, porque nós tínhamos muitos metais na água, em concentrações elevadas, encontramos um pouco de agrotóxicos também, né, usados na cultura da cana-de-açúcar. E hoje a gente vê que o cenário está bem melhor. Hoje, por exemplo, nós não temos mais esses metais presentes em altas concentrações, estão todos dentro da normalidade. Os agrotóxicos também, só temos um que aparece esporadicamente, né? Então, assim, a gente acredita que essa ação do Ministério Público, junto com a universidade e com a sociedade, realmente está resultando, né, em esperança para o Rio Gramame. O Rio Gramame é a principal fonte de abastecimento de água da região metropolitana de João Pessoa, mas a ação humana tem causado sérios prejuízos ao rio. Só no início deste ano, 40 mil litros de soda cáustica vazaram, fazendo com que os peixes morressem e as comunidades ribeirinhas ficassem limitadas aos usos destas águas. O próximo órgão a coordenar o comitê gestor do Fórum de Proteção do Gramame é o Ministério Público Federal. Olha, nós temos ações mais imediatas, como por exemplo, recomendamos, vamos trabalhar junto à CAGEPA para que haja um monitoramento semanal dessa água, conforme determina a portaria 2914 do Ministério da Saúde. Fora isso, nós vamos ter que fazer agora medidas que revitalizem o rio, que tragam o rio para uma condição normal. É preciso ver que até agora o trabalho mostrado, nós temos degradações que afetam a quantidade de água do rio, mais de 50% da área de preservação permanente degradada, sem nenhum tipo de cobertura vegetal, de forma totalmente ilegal. E temos ações também, fatos que afetam a qualidade dessa água, ou seja, contaminação em níveis que já trazem um alerta, ainda não são acima do permitido para consumo, mas já é acima do permitido para que tenha um monitoramento semanal dessas águas. De que forma isso vai ser corrigido? Ou seja, vocês vão cobrar exatamente de quem, de que forma esses problemas vocês vão tentar sanar esses problemas? Olha,
tanto em relação ao órgão que fornece a água, para que ele faça o monitoramento e a sociedade possa acompanhar a qualidade da água que está recebendo, como em relação aos possíveis poluidores, aos possíveis degradadores, para que comecem os planos, os que chamamos de PRAD, Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, e a partir disso aí a gente poder acompanhar a evolução tanto da cobertura vegetal. Essa evolução da cobertura vegetal traz os dois efeitos, tanto a quantidade de água, você restaura a vegetação da nascente, você tem maior quantidade de água, como você cria filtros naturais que fazem com que a qualidade desta água seja melhor. O promotor de justiça, José Farias, explica que o objetivo agora é manter o diálogo com os donos das empresas situadas na região do Gramame e também com os moradores das comunidades ribeirinhas, para que entendam a importância de se preservar o local. É sentado com esses parceiros em sala de trabalho, em reunião de trabalho, estabelecer uma agenda e os encontros, aí vai ser com cada município, com o governo do estado, com a CAGEPA, com as indústrias. Esses encontros vão ser encontros de trabalho em mesa de negociação. Sim, nós faremos uma agenda e temos que trabalhar aí para pelo menos um ano. No próximo bloco, não perca a entrevista com o Procurador de Justiça Valberto Lira. Ele é coordenador do Núcleo de Políticas Públicas do MP e vai falar sobre o trabalho que vem sendo realizado em relação a problemas graves como o feminicídio e a população em situação de rua. A gente vive na cidade que se movimenta, todos os dias, com a pegada certa, no ritmo que faz diferente e chega na vida da gente, na UPA dos bancários, Casa Mãe Bebê, no coração do bairro e no Parque da Bica. Prefeitura de João Pessoa, resultados que fazem todos os dias uma capital humana. Nesta edição, recebemos o Procurador de Justiça Valberto Lira. Ele vai falar sobre o trabalho do Núcleo de Políticas Públicas do MPPB, órgão que ele coordena. Procurador, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Para mim é sempre uma renovada satisfação em participar do MPTV e esclarecermos as nossas ações para a população. Procurador, quais são os principais assuntos que vêm sendo discutidos no Núcleo de Políticas Públicas do Ministério Público da Paraíba? Olha, os assuntos são mais variados, mas nós não podemos querer abraçar tudo de uma vez. No momento, o nosso foco principal está sendo as pessoas em situação de rua, a saúde para aquelas pessoas que se encontram encarceradas, além de que temos também um foco na violência contra a mulher. Lógico que dentro das outras atribuições do Núcleo de Políticas Públicas, nós estamos agrupando alguns colegas para que nós possamos também iniciar umas ações com relação à população LGBT. Nós precisamos também ter um foco com relação à igualdade racial, enfim. São múltiplas ações, porém, aos poucos é que nós vamos efetivamente realizando quando buscamos sempre a participação de parcerias, porque nós sabemos que o Ministério Público não é o executor das políticas públicas. Ele, como outros parceiros, é o indutor para que os senhores gestores que executem essas políticas. Que medidas já foram adotadas em relação à questão da violência contra a mulher e ao feminicídio? Nós fizemos uma campanha que atingiu seus objetivos. Estamos concluindo o levantamento sobre a atuação do Ministério Público, especificamente com relação ao foco dos promotores, principalmente aqueles que trabalham no Tribunal do Júri, para que nós possamos efetivamente ter uma noção, porque hoje nós não temos, de quantas denúncias pela prática de feminicídio foram oferecidas pelo Ministério Público. Hoje nós não temos essa certeza, estamos concluindo esse levantamento e, por outro lado, estamos também em constante parceria com outras, principalmente os gestores, para que nós possamos assegurar alguns desses direitos. Tanto é assim que agora nós teremos ainda no decorrer da próxima semana uma reunião com a Secretaria
da mulher do Estado, para que nós possamos avançar no protocolo da ONU Mulher, que o Ministério Público é um parceiro, mas que está sendo direcionado, logicamente, porque é da atribuição dela, pela Secretaria Estadual dos Direitos da Mulher. Procurador, ainda sobre a questão da violência contra a mulher, como o senhor avalia a atuação do Ministério Público e o que deve ser feito para que haja mais eficiência no enfrentamento à violência? Nós precisamos, no primeiro lugar, capacitar a nossa própria classe. Infelizmente, como eu disse anteriormente, o levantamento que nós temos, mesmo que ainda esteja de uma maneira muito epidérmica, nós verificamos que há um distanciamento muito grande. Alguns colegas ainda não conseguiram entender, embora tenha essa faculdade e essa independência desse entendimento, mas o que nós vemos é que as notícias nos dão conta, pelo menos pelo que a imprensa publica, da ocorrência de muitos casos que se caracterizam feminicídio. E quando nós vamos efetivamente ver